Final do ano se aproximando, pais, alunos, professores, todo mundo querendo saber. E aí, vai ter bomba? Aqui é a professora Val do Sacola de Ideias e eu vou te explicar alguns pontos essenciais para esse período de pandemia sobre a vida escolar. O período presencial normal de uma escola tem duas possibilidades do aluno ficar retido no final do ano. Uma é por infrequência, quando ele não atinge o número, a quantidade mínima de presença, e outra é por aproveitamento, quando ele não atinge o nível mínimo necessário para aquela etapa. Mas e aí? Como é que fica neste ano de pandemia? O MEC determinou que o Conselho Nacional de Educação ficaria responsável por orientar as instituições escolares a colocar em prática essa lei. Então vamos lá. O primeiro ponto é a frequência. A frequência que tem a ver com dias letivos, com horas e com o calendário em si. O ensino fundamental de 1º a 9º ano, ele precisa cumprir 800 horas e 200 dias letivos. Então, durante o ano de 365 dias, para a rede escolar, precisa definir 200 dias para serem cumpridos nesse calendário. O que acontece? Com a história da pandemia, isso ficou inviável. Então, o parecer do CNE, ele abriu mão desses 200 dias letivos, mas não abriu mão das 800 horas. Como que fica isso? Flexibilizou para que cada rede se organizasse de forma a possibilitar esse aluno cumprir com as atividades e, assim, cumprir com essas 800 horas. Tanto online quanto com material físico que fosse entregue para os alunos, enfim. E aí nós temos 3 possibilidades. Uma delas é a reposição quando os alunos voltarem ao período presencial. Ou seja, acabou a pandemia, as escolas foram autorizadas a retomar as aulas e aí o aluno vai repor essas 800 horas do ano de 2020 no ano 2021. Então, esse aluno que não teve nenhum acesso este ano de 2020, ele vai poder recuperar aquilo que ele não fez este ano quando as aulas voltarem. Isso é uma possibilidade. Por que isso? Bondade do CNE? Não. O nosso país ele tem um tamanho de continente. Então, nós temos com isso muita desigualdade, muita diferença. E tem muito lugar que não tem acesso à internet, por exemplo, ou a dificuldade de que as escolas entregassem material nas casas dos alunos. Teve lugar em que houve greve de correios. Tudo isso foi juntando e complicando mais a situação. A segunda possibilidade é com relação àqueles alunos que estão acompanhando de alguma forma, seja aulas por videoconferência, aulas síncronas ou assíncronas, ou seja, aulas gravadas ou aula em tempo real, ou seja, por materiais que eles recebem, seja por canal de televisão, seja por correio ou busquem na escola, enfim. Esses alunos que tiveram algum contato, tiveram algum acompanhamento de atividades durante o período de pandemia. Esse material, essas atividades que foram feitas, elas vão ser computadas para essas 800 horas. A escola, faz uma estimativa, quanto tempo esse aluno levaria para fazer essa determinada atividade? 10 horas, 8 horas, 5 horas? Essas horas são somadas até que se chegue às 800 horas. E a terceira possibilidade é um combinado de aulas presenciais com aulas gravadas ou atividades online ou atividades físicas, em papel, impresso ou em livro, que o aluno vai fazer junto com o ano corrente. Com isso, nós passamos para o segundo ponto, que é o aproveitamento. O documento tem como referência a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esse é um documento de consulta para todas as instituições de ensino de todo o país. Por isso, ela é nacional. E ela não trata só de conteúdos que devem ser trabalhados, mas as habilidades e as competências que os alunos devem ter de acordo com cada etapa de ensino.
E o que vai acontecer com essas matérias todas que os alunos têm que saber para cada ano? Cada rede deve reorganizar o seu programa, sempre baseado na BNCC, mas com foco naquelas habilidades que são essenciais, que seria leitura, escrita, raciocínio lógico, matemático, o raciocínio crítico. Ou seja, não adianta agora o aluno decorar um monte de conteúdo, um monte de informação, se ele não souber usar aquilo. Tem problemas que ele tem que resolver em grupo ou até individualmente. E com isso nós temos o terceiro ponto, que é a avaliação. E aí, para aqueles alunos e para aquelas famílias que estão pensando assim, então deixa aí, do jeito que está, ano que vem, quando voltar para a escola, ele aprende tudo, vai repetir tudo mesmo? Não é bem assim. As escolas, de acordo com o documento, elas têm a flexibilidade de fazer avaliações, tanto diagnósticas quanto formativas, para depois realizar as somativas. Como assim? Não entendi nada. O professor precisa saber o que o aluno já aprendeu, o que ele já dá conta até aqui. Depois dessa avaliação diagnóstica, a escola, a instituição escolar, ela tem autonomia, de acordo com o documento, para se reorganizar de forma a trabalhar com esses alunos aquilo que eles ainda não venceram. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que alguns alunos vão continuar normalmente e tem outros que vão precisar de um reforço paralelo, e o que a gente poderia dizer que é como se fosse uma recuperação. O segundo tipo de avaliação é a avaliação formativa. Os alunos vão passando por avaliações ao longo do tempo para saber aquilo que foi trabalhado agora, ele já venceu, a gente já pode caminhar, pode ir além, ou ele ainda precisa de trabalhar alguma coisa que era do ano passado, ou seja, deste ano, 2020, e ele ainda não venceu. Então essa seria uma avaliação formativa. Para depois acontecer a avaliação somativa, que é aquela que a gente chama de avaliação de um modo geral, né? A avaliação que vem no final do processo para ver se realmente ele já consolidou aquilo, ele já aprendeu. E aí o último ponto que a gente tem para trabalhar é a recuperação. Essa recuperação também fica a critério das instituições, das redes de ensino. Não é que cada escola pode fazer do jeito que ela quer, não. É cada rede de ensino. Então a rede particular pode ter uma forma de trabalhar, a rede municipal pode ter outra, a rede estadual pode ter outra. E aí vem uma palavrinha, aliás, duas palavrinhas que estão assim também super na moda, que a gente está ouvindo falar bastante e que interfere totalmente no nosso trabalho e no trabalho dos alunos deste ano. É o contínuo curricular. O que é isso? Na verdade, isso seria juntar o ano de 2020 com o ano de 2021 sem uma interrupção entre o que o aluno está trabalhando este ano e o que ele vai trabalhar no ano que vem. E aí, mais uma vez, é importante lembrar daquela frase: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por quê? O aluno que já está fazendo alguma coisa agora, seja por conta própria ou seja porque ele está conseguindo acompanhar o que a escola está propondo, ele já vai avançar com relação ao que ele precisa aprender, o que ele precisa vencer no ano de 2021. Senão, o que pode acontecer? O aluno vai ficar como se fosse uma dependência. Ele tem o ano de 2021 e ele ainda está refazendo ou vencendo o que não foi feito em 2020. E aí fica muito mais complicado. Principalmente porque a gente sabe que nas escolas a gente não tem espaço para que esses alunos possam ir no contraturno fazer essas atividades e que muitas vezes ele também não tem internet ou um material adequado para fazer essas atividades no contraturno. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Claro que tem muitas outras. O assunto não acabou. Depois a gente volta. Até mais!